Oi, meus queridos, bom dia, bom dia. Hoje tem aula de história. Vamos lá? Pegando o nosso livro de história, abrindo na página 88 até a 96. Hoje a gente tem 3 assuntinhos para a gente poder estudar. Vamos para o primeiro? Grupos sociais ou grupo social. Tia Ide, o que é um grupo social? São conjuntos de pessoas que interagem, convivem, porque tem algum interesse comum, ou cultura, ou crença. Em cada grupo social, a gente se comporta de uma maneira diferente. Você quer saber alguns exemplos de grupos sociais? A família, a escola, a igreja, uma torcida de futebol, os amigos. É verdade. Se você vai para a escola, todas as pessoas que estão ali estão para aprender. É um grupo social. Se você vai para a igreja, todas as pessoas que estão ali, elas têm o quê? Um objetivo de ouvir a palavra de Deus. Então, os grupos sociais são isso, conjunto de pessoas que estão reunidas porque elas têm algum interesse em comum. Tá? E o primeiro grupo social que você participa é a sua família. Todos estão ali para se amar e se cuidar. Tá bem, amados? Então, tia Ide vai deixar essa folha de grupo social para você realizar. E já vou falar, aproveitar do núcleo familiar. Veja, quando a gente nasce, a gente começa a fazer parte do nosso primeiro grupo, que eu disse a você, a família. E geralmente uma família é formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos, né? Muitas vezes esses filhos são adotados ou muitas vezes são cuidados pelos avós. Chamamos esse pequeno grupo de núcleo familiar. Então a família é um conjunto de pessoas que moram numa mesma casa e aí formam um lar. Pode ser por laços sanguíneos, certo? Pode ser crianças que são adotadas, porque nem sempre são filhos que saem da barriga da mamãe, mas eles permanecem juntos e formam um lar, sim. Então, na nossa sociedade, muitas vezes os casais, eles não conseguem mais viver juntos, né? Eles se separam, né? Se divorciam e passam a morar em outras casas, tá? E às vezes até formar novas famílias, construindo outro núcleo familiar. Mas o mais importante é que todos estejam felizes. E o amor dos pais pelos filhos continuará sempre o mesmo, né? Não existe ex-filho. Então, sabendo disso, quando você vira a folha, fala também do núcleo familiar, que são os parentes. Além do pai, da mãe e dos irmãos, você tem avós, titios, tem titias, tem primos, primas, né? Por parte do pai, a gente diz que é paterno. Por parte da mãe, a gente diz que é materno. E aí todos são membros de sua família. E por isso você recebe um sobrenome, que é um nome a mais. Aqui, às vezes, por exemplo, na nossa turma, temos nomes de filhos que também é igual ao pai. Aí, muitas vezes, no final, usa a palavra junho, filho, segundo. Quando, por exemplo, a gente quer que a criança receba o mesmo nome dos avós, a gente usa no final neto, neta. Então, por exemplo, se você quer ter algum nome que use também em homenagem à criança pelos tios, pode usar no final do nome a palavra sobrinho, sobrinha. Aqui na nossa turma, por exemplo, nós temos Cláudio Henrique, que tem o mesmo nome do pai, não é verdade? E no finalzinho do nome dele, né, temos outro pedacinho para poder exemplificar que o nome dele veio do pai. Então é importante sabermos tudo isso que nos diz respeito. É importante saber quem escolheu o nosso nome, por que escolheu, porque é esse nome que você vai usar a vida toda. Tá bem, amados? Então a tia Ide vai deixar essas atividades aqui e já vou falar um pouquinho sobre as famílias ao longo do tempo. Você sabe que hoje você vive um tempo e há muito tempo atrás, no tempo dos seus avós e bisavós, as coisas eram diferentes. A família também foi mudando com o tempo.
Hoje, as mulheres, elas vão trabalhar fora, elas têm o quê? Uma profissão, mas antigamente não era assim. As mulheres, elas se dedicavam apenas a tomar conta da casa e dos filhos. Elas não trabalhavam fora, nem contribuía para ajudar. Mas hoje, homens e mulheres, elas contribuem, porque a vida está difícil. Então, para sustentar uma família, muitas vezes, tem que o pai e a mãe trabalhar. Antes, as famílias, os membros, as pessoas eram muitas, às vezes as mulheres tinham muitos filhos, né? Hoje não. Hoje as famílias já são pequenas, no máximo um filho, né? Por que, Tieide? Porque a situação está tão difícil que quanto mais gente tiver, mais gasto será. Então, você tem aqui uma foto de uma família de hoje e uma foto de uma família de antigamente. Veja aí a diferença, as mudanças, né? Isso. Hoje as mulheres elas usam o mercado de trabalhos mais variados. Nós temos mulheres trabalhando na política, na medicina, em faculdades, mas antigamente não era isso. Então, as famílias elas foram se modificando ao longo do tempo. E aí, tia Ide vai deixar essa atividade e essa aqui para você realizar e já já estou voltando. Beijos!